nós somos a cidade mais simples e mais humilde dessa região. E às vezes... Bate palma, aplaude, apoia, pede diversão. A ponte é muito, muito iluminada. O pôr do sol numa visão privilegiada. O povo quer passar, ver nela algo místico. A ponte virou ponto turístico. Esse lugar é uma maravilha no horizonte, no horizonte. Esse lugar é uma maravilha no horizonte, no horizonte. A gente parece que coloca um complexo na nossa cabeça de que a gente não tem o direito da gente ter uma participação de uma obra tão bonita como essa. E nós tivemos que conquistar primeiro dentro da gente a capacidade da gente ser uma cidade para a gente conseguir ter o orgulho da gente poder entregar uma obra como essa. A ponte saiu do papel, virou realidade. Novo cartão postal da cidade. Um quer transformá-lo em patrimônio mundial, o outro no inquérito policial. Então bate palma, aplaude, apoia, pede diversão. A ponte é muito, muito iluminada. O pôr do sol numa visão privilegiada. O povo quer passar, ver nela algo místico. A ponte virou ponto turístico. Esse lugar é uma maravilha no horizonte, no horizonte. Esse lugar é uma maravilha no horizonte, no horizonte. Vamos falar sério, Carlos Rocha? Diga assim: conseguimos implantar 50% de esgoto coletado e tratado na cidade de Hortolândia, o maior marco ambiental da cidade. Iniciamos recuperação de nascentes, plantamos mais de 50 mil mudas e fizemos educação ambiental. Veja só, você acha que esse processo para a recuperação ambiental de Hortolândia é o melhor caminho? Eu fui a primeira pessoa a questionar, a canalizar o esgoto e jogar no Ribeirão Quilombo, que era para mim um desrespeito ambiental, e a prefeitura autorizou isso, Perugini. Eu não concordo com isso, eu acho uma estupidez que beira a irresponsabilidade administrativa. O esgoto da cidade hoje, que é canalizado, é jogado no Ribeirão Jacuba, depois do Ribeirão Jacuba, no Ribeirão Quilombo, próximo de Sumaré, que é um rio que já está num estado deplorável de destruição. E o que me assustou essa semana é, passando perto do Bradesco ali, eu vi uma placa enorme do Ministério da Cidade, com 14 milhões, e está escrito nessa placa: recuperação do Ribeirão Santa Clara e canalização do Jacuba. Agora, eu não entendi. Porque o Ribeirão Jacuba, e você sabe, morador de Hortolândia, é o único córrego que nós temos na nossa cidade, que é uma cidade que, em nível de meio ambiente, é totalmente devastada. Canalizar um rio é transformar o rio num esgoto a céu aberto em Hortolândia. Você quer isso? Eu acho que é um absurdo. Precisaria entrar com um processo coletivo no Ministério Público para parar essa obra. E o dia que entrar alguém com mais juízo nessa prefeitura, aí sim usar esses 14 milhões para recuperar todas as nascentes, para plantar mata ciliar, para fazer o Parque Linear Jacuba, que é o nosso projeto, para fazer o Parque Ecológico do Jardim Amanda, para reflorestar todas as nascentes, porque Hortolândia é muito pobre de água. Pois é, já tem gente muito consciente trabalhando na Prefeitura de Hortolândia. Nós, há mais de 1 ano e meio, criamos um projeto que está envolvendo grande parte, a maioria dos funcionários públicos. O projeto se chama Hortolândia menos 2 graus, porque Hortolândia hoje é 2 graus acima de todas as cidades da nossa região. Nós estamos fazendo a implantação de parques ambientais, socioambientais em toda a cidade. Começa lá no Jardim Nossa Senhora de Fátima, o Jardim Amanda, e na região central, onde ele está citando, ali vai ter um parque linear que começa na Olívio Francisquini e vai terminar até na rua, no viaduto 19 de abril. Tudo isso integrado para a recuperação das nascentes. O Ribeirão Jacuba não será canalizado, ele vai ser reurbanizado, recuperado todas as nascentes e feito barragens para a gente reter a água dentro do município. Canalização não se faz, gente. Olha, primeiro é isso. E o próprio Perugini aí a gente sabe, e isso é público, não precisa nem de eu falar, não, né, de comprovar ou não, a gente tem a fita gravada desse debate que você refere aí, 2008, que foi as eleições para prefeito, que está claro ali que o Perugini é um mentiroso, descaradamente um mentiroso.
O problema é que chegou num estado de degradação que não havia mais o que fazer os ambientalistas, as pessoas que estavam no processo de toda essa dinâmica e entenderam que o melhor para a população, para o rio, que nós fizéssemos daquela maneira que foi feita. Mas cuidar do meio ambiente não é só cuidar daquele trechinho do Ribeirão Jacuba. Tem todas as nascentes que nós estamos recuperando, tem toda a reurbanização, o plantio de árvores, a massa ciliar. Mas eu vejo outro lado também, né? A canalização daquele pedaço ali que já não tinha mais nascente preservada e você não tem uma migração de pasto, tem um corredor, não prefiro tanto. Acho que hoje a gente tem medidas de buscar melhorar. O que é buscar melhorar? É a prefeitura entender que ela, através do Departamento do Meio Ambiente, ela tem que ir arborizando aos poucos, talvez formar um corredor novo, né? Não vou ter recarga de solo naquele momento, mas talvez não posso deixar de contribuir em outros locais da área. Não dá para canalizar todo o curso hídrico, eu acho que é um crime ambiental gravíssimo, né? Mas aquele pedaço urbanizado, mesmo por interesse econômico, naquele modelo que a gente tinha, não conseguia atender a necessidade da escola, era um problema de caos público, de saúde pública. Eu acho que esse projeto ali é um projeto interessante, um projeto bonito, vai ficar muito bonito, vai valorizar demais a cidade. Eu tenho um projeto aí, pronto. Mas você está se referindo esse projeto às lagoas e especificamente a essa região central aqui? Pois é, ela pega aqui embaixo, ela vai aqui embaixo, vai até no presídio, lá em cima, com esse mesmo projeto. Esse projeto é um projeto lá em cima, com ciclovia, com parque. Então essa canalização é... Ela vai até lá em cima. Até o presídio? Vai até lá em cima. Mas... O projeto é esse. O esgoto do presídio tinha mais volume, ele dava mais volume no Rio Jacuba do que o próprio nascente dele. Vou te dar uma ideia de grandeza. A nascente, vamos imaginar que ela seja um tubo de 2 polegadas, não daria. Vamos supor, no tempo mais assim, na época das águas, ele podia dar um tubo de 2 polegadas. O esgoto do presídio te dava mais de 10 polegadas de esgoto. Eu ia lá fazer coleta de material, a população acabava indo no local pegar água para beber, pegava água para levar para casa, de um lado esgoto, do outro nascente. mas aonde eles pegavam estava separado ainda? Por pedaços pequenos, é que o esgoto passava do lado da nascente, em momento as duas se juntavam. E se você pensar que esse Rio Jacuba é a água do pessoal do Sumaré. É a água que o pessoal do Sumaré bebe. Parte da água que o Sumaré bebe. Então tem umas fotos aí antigas aí que eu tenho aí do negócio horrível. O caso mais grave que tivemos foi próximo à região do presídio, que nós encontramos cromo na água, né? E foi sugerido na época que está relacionado à parte de metalurgia que existe dentro do presídio. Se essa metalurgia, ao descartar todo o seu composto, descartava também... O que exatamente? A serralheria, uma área de galvanoplastia que existia no presídio naquele momento, para gerar emprego para os detentos, né? Mas se já não tratava o esgoto como era detectado, a parte de frente industrial também, o presídio naquela época também não contava, então era descartado tudo de forma junto. Agora já foi corrigido isso lá, muita grita muito grande, aí na época que estava no governo aí, houve uma grita muito grande, a gente apertou bastante o governo do Estado, apertou bastante a CETEG, apertou bastante a Sabesp, o próprio presídio, e a coisa foi indo, deu uma arrumada. Porque existe uma erosão. Como é que você vai limpar canal se você está todo construído ali? Não tem nem espaço, você não tem nem espaço para dragar, para uma draga passar, para você fazer manutenção no rio. Então, ou ele vem assoreando, quando tem erosão lá em cima, ele vem assoreando e fica raso e acaba inundando todo mundo, ou ele tem um aprofundamento grande pela correnteza, e que você vai desmoronando a casa das pessoas. Então, por isso que tem que ter a mata ciliar, por isso que tem que ter. Sabe por que chama mata ciliar? Por causa do cílio dos olhos, exatamente.
Faz uma transição entre a terra e a água. Exato, você tem essa lubrificação que você faz, essa transição. Você fecha, você protege tanto, você protege a vegetação, como você protege o olho d'água. Quer dizer, toda impureza que vem, você segura ali e deixa ela decantar. Né? O que seria? Recuperar o rio, plantar matas ciliares em toda a sua margem, desde o nascedor até, até onde ele deságua. Sem concreto. Sem concreto. A contenção seria as matas nativas. Né? A contenção tem que ser natural. Você não controla a natureza, ao contrário. O dia que o homem controlar totalmente a natureza, o homem se perdeu, né? Porque a natureza ela é natural, ela é livre, ela tem que ser espontânea. Tanto é porque que inunda sempre ali. Porque ali é uma baixada. E é natural que enquanto a água da chuva vem, ela vai se encontrar em algum lugar, não é? Sim. Ali na verdade é remanso, é um lugar onde a água vem repousar, né? E ali tanto é que eu ainda estou pagando para ver. Por exemplo, aquela barreira de contenção a gente já viu que mesmo depois toda aquela barreira de contenção, ou barreira de contenção, ou seja, o que for ali do rio, que eles colocaram aquelas barreiras de concreto ali naquela região, teve inundações. E continua tendo, né? E porque a chuva não foi tão forte. Agora, se a gente tiver um período de chuva aí, de 15, 20 dias, uma chuva com uma concentração razoável, a gente vai ter problema talvez muito pior. A arborização urbana junto com os parques, não adianta fazer parque sem árvore. Cimento com andrama não dá certo. Você tem que ter árvore. Então a mata ciliar precisa ser preservada mesmo com a canalização. Quer dizer, é o mínimo que você tem que fazer. É o mínimo. Você manter a mata ciliar, o recuo com a vegetação. Você precisa repor a vegetação. Entendeu? Porque não é um bicho de sete cabeças para repor. Tem espécies adequadas, a gente tem árvores nativas aqui, tem árvores da bacia, nativas da bacia, que tem que ser um estudo para isso, para você colocar. Vai plantar palmeira e tudo, plantar coqueiro aqui. Coqueiro não é do litoral, não é daqui. Plantar coqueiro fica bonito, mas você tem que plantar. Vamos plantar uma palmeira que seja aqui. A região é de brejo. Vamos plantar uma vegetação que seja de brejo, sabe? Mas é bom que quer dizer, quanto mais você cuidar e repor do jeito que era, mais condição de vida saudável você vai ter. Natural isso. Mesmo com a canalização. Mesmo com a canalização. A canalização é um corpo estranho. É a mesma coisa que botar uma prótese no seu organismo para você. Quebrou a perna. Bom, a solução é a prótese. Você vai ficar com problema, você vai andar. Não vai andar como andava, mas você está andando. Na verdade, eu vejo assim que a canalização é uma prótese urbana, para você garantir a funcionabilidade da vida com as condições modernas, né? Eu vejo isso. O mal menor, porque se você não fizer ela, você vai pagar um preço maior. O custo que você vai pagar é maior. Desse acúmulo de gente que a gente tem, né? Acumulou, todo mundo quis ir para ali. Então, se isso fosse pensado, cada um tivesse... Não dá, mas a vida agora é isso, centralizou. A água continua fazendo o percurso dela. Se houver um grande alagamento, pode ser que encha o estacionamento do shopping. Já chegou perto, né? Já chegou muito em março. O Jardim das Paineiras ali. Tem, se você procurar na internet, tem o fundo ali do Jardim das Paineiras com água dessa altura. Porque o rio vai passar ali. Ali é o caminho dele. Ele alaga ali levou milhões de anos para passar por ali. Hortolândia tem alguns nomes para a gente pensar sobre a geografia do município. O remanso é água que volta. O Mirante, o Everest, são um dos lugares mais altos da cidade. Por isso que tem esse nome. Por isso que as pessoas... nada é por acaso, né? Existe um motivo, a não ser os nomes comerciais, como é o Novo Cambuí, Flamboyant hoje. Se você olhar, os ingleses construíram a ferrovia na curva de nível. Exatamente para não... A curva de nível, se você tem um nível mais... É um nível mais elevado do que o rio. Nunca encheu lá, né? Para você encher até onde chega a ferrovia, você vai ter que estar com água para cima do teto das casas mais baixas. Né? O Bradesco tem que estar na laje. Por que uma região de alagamento? Porque o desnível em relação à represa do Horto, por
exemplo, é muito pequeno. Ele começa a voltar, a fazenda do Francisquini ali é a primeira que alaga. Ele vem alagando a fazenda e vem subindo. É de baixo para cima. O shopping foi feito todas as análises geológicas, né? Foi recomendada a análise geológica, inclusive por recomendação dos órgãos licenciadores, né? E assim, não foi constatado ali nenhuma nascente. O que acontece muito em Hortolândia... Não, mas do lado do lado pesqueiro ali, né? Ali é uma continuidade do brejo, né? Por exemplo, o que não se pode confundir nesses aspectos é assim, as águas intermitentes, né, que é o que vão, que voltam, o afloramento, levando em consideração que o nosso lençol freático é um lençol aflorado, nós temos assim, Hortolândia é muito fácil de você, nas partes mais baixas da cidade, você encontrar água, escavar lá 1 metro e pouco já encontrar água. Então isso pode às vezes ser confundido com a nascente propriamente dita, tem características diferentes, né? Hoje, inclusive, nós temos dentro do município uma política de recuperação de nascentes, né? O que eu ressalvaria aqui era exatamente o equilíbrio que precisava ter na decisão para você ver as nascentes, o impacto de vizinhança que você teve na questão da preservação das nascentes. Isso não houve, isso não aconteceu. Shopping é um exemplo que tem. Tem algumas nascentes ali, porque ali, na verdade, é um manancial. Você pode ver que tem um pesqueiro ali. Ali no manancial. Ali foi uma ousadia urbana, imobiliária. Certo? Mas já existia um bairro ali, concorda? Sim. Tinha um bairro do lado. Do lado. O Paineiras, né? Tem um bairro ali do lado. E aquele bairro, olha o tanto que aquele bairro sofreu ali. Agora está começando a melhorar. Mas quanto vale o imóvel ali? Todo mundo fica ali meio esquisito. Choveu, o pessoal fica com a antena ligada ali. Agora essas obras vão dar uma melhoria ali. Mas olha o preço que você está pagando por um bairro estar num lugar onde não deveria estar. Ali devia ser um parque, não podia ser. Ali não podia ser um bairro. Certo? Hoje estão construindo um bairro, você vê bem. Olha a altura. Você vê uma obra que tem lá hoje. Uma rotatória linda que foi feita lá, parabéns quem fez. Em frente do São Vicente hoje, abriu o trânsito ontem lá. Abriu já. Abriu. Já você viu o grade dela? Você já viu o tanto que ela subiu? Ela está mais alta do que as casas lá. Por quê? Porque está vendendo enchente. Aí começa, entendeu? Olha, subiu, está mais alto, ela está mais alta do que o São Vicente. E não era mais baixo. O São Vicente veio e construiu já mais alto. Mas essa é a briga imobiliária. Os grandes centros são na beira dos rios. As áreas valorizadas, todo mundo quer ir na beira do rio porque é fresquinho. Então, o administrador público, ele está sempre vendo, na verdade, o que o povo está querendo. O nosso sistema é esse. Assim, eu tenho que ser administrador do que o povo quer. Só que nós temos uma legislação, nós temos a parte técnica, nós temos a natureza, isso tem que ser avaliado. Agora, você pode aproximar isso, né? Isso tem que ser aproximado, você tem que ter uma ética em cima da lei. Você tem a lei, que diz montando que as leis mudam. Mas a ética, a moral, os princípios da natureza, isso não muda. Isso não muda. Para mim a relação é repreender o rio, ou seja, o rio está atrapalhando. Tirar esse rio daqui porque aqui vai fazer um shopping, ou temos que fazer um grande mercado, ou temos que fazer uma rede de condomínios, então vamos tirar o rio está atrapalhando. Então é assim, eu vou empurrando o rio. Essa canalização é isso, é empurrar o rio
Vou empurrando. Para mim, eu não queria nem que esse rio estivesse aqui. No fundo era isso, né? Então, assim, é a lógica que eu estou te falando, é a lógica de valorizar a especulação imobiliária. Isso foi feito, tanto é que não é por acaso que o shopping está ali, numa nascente, né? Num lugar que, se for ver, ficou alguns anos embargados aí por questões ambientais, mas depois conseguiram o desembargo, a troca não sei de quê, né? Conseguiram fazer com que a obra fosse aprovada depois de um período que ficou parada, por conta de toda essa questão. Porque o shopping está do lado do pesqueiro ali, a gente sabe, se a gente olha do outro lado ali, é pesqueiro, ali no mesmo nível do shopping tem uma água, né? A gente tem que se ajeitar com esses dados, com esses parâmetros, para arrumar a melhor solução de intervenção na natureza que a gente tem para o nosso benefício. Que vai pagar o preço? Sempre vai pagar o preço. Você vai pagar o preço. Vejo que essa área que foi canalizada, ela foi aí urbanizada rapidamente, né? Mudou toda a característica urbanística local, né? Visivelmente há interesses econômicos. Isso, em qualquer lugar que é canalizado, a água não tem mais problema de alagamento, muda, né, a característica do ambiente, né? O discurso por trás da canalização é exatamente a proteção de enchente. Isso não há dúvida. Agora, a gente percebeu ali, com essa canalização, outros empreendimentos acontecendo simultaneamente à canalização. Foi a construção do shopping, a construção de mercado, valorização de áreas ali próximas com interesses comerciais, né? Então, para mim, houveram interesses econômicos por trás disso. Não sei de quem. Né? Então, você transformar um brejo numa área de valor, é você ter uma informação privilegiada sobre uma situação, você vai lá e se aproveita dela. Você compra uma área e supervaloriza ela. Né? É evidente que houve essa movimentação, né, para a construção do shopping, supermercado São Vicente. A questão do shopping, eu até vou dizer para o Leandro que nós fizemos uma avaliação na cidade de crescimento da cidade. O shopping é algo assim, é um comércio, é um empreendimento importante para a cidade de Hortolândia. Se o nosso povo já tem orgulho de morar em Hortolândia, com a existência do shopping, essa autoestima aumentou. O shopping hoje, ele além de oferecer as oportunidades de compra, de consumo da nossa população, é também uma área de lazer. A cidade de Hortolândia pode dizer que tem um shopping grande, que tem um shopping bem frequentado e que isso gerou muitos empregos para a cidade de Hortolândia, que gerou renda para a cidade de Hortolândia, uma obra importantíssima para a cidade de Hortolândia. Mas o shopping foi um investimento altíssimo. Tanto que quando se vendeu para as lojas para montar o shopping, depois eu fui descobrir isso, que a população, o quadro que foi dado para as empresas se instalarem no shopping, era que a população de Hortolândia era classe A e B. Por isso foi instalada sala de cinema caríssima, lojas de joias, de ouro, porque era para a população classe A e B. Você vê, mesmo os lojistas que estão ali, alguns reclamam do valor que pagam. Do valor que paga do aluguel, do condomínio. Porque essa não é a realidade do público que eles estão atendendo. E lojas fechando, né? Lojas fechando. É normal que se abra e feche lojas durante a consolidação do empreendimento. Mas o que aconteceu ali foi uma grande farsa. O shopping de Hortolândia foi construído como uma grande farsa, inclusive para os investidores. As pessoas não têm a parte social, as pessoas só têm a Hortolândia fica esse problema, a pessoa só tem a vida operária, que ela vai lá para o trabalho, volta para casa, e ela não tem um espaço de convivência social, que é o que daria as praças públicas, atividades culturais, né? Teria que ter mais esses espaços, e cada vez mais está reduzindo esses espaços. O próprio shopping, por exemplo, é um espaço, não um espaço. Hoje na sociologia o pessoal trabalha muito a concepção do que são os não espaços, né? Onde todo mundo está lá, aquele amontoado, mas não está, porque ninguém se encontra ali. Né? Há um vazio existencial ali. E eu não posso ser eu mesmo. Né?
Às vezes tem que representar cada um que você representa, né? Um veste a roupinha mais bonita, outro fala. E todo mundo tá ali representando, não sabe nem pra quem. Hortolândia tem pouca mata ciliar que tem, somente porque estão todas urbanizadas. Nós crescemos ao longo do leito do rio. E lá atrás a política urbanística não preocupou com isso. Hoje você tem pessoas morando quase dentro do Ribeirão Jacuba. Teria que fazer toda uma desapropriação, uma retirada, que está juridicamente certo, mas existe todo um outro lado de uso e posse da terra, culturalmente que está lá faz tempo. É um problema social a ser resolvido, chamando as partes e conversando e procurando a boa convivência, né, entre meio ambiente e sociedade. Essa questão aqui de tentar argumentar que a canalização se justifica, ou justificar a canalização porque as pessoas moram à margem, na verdade é uma falácia, ou seja, é uma grande mentira. Eu cheguei a encontrar pessoas na feira que falavam que eles estavam sendo praticamente ameaçados para sair de onde eles estavam. Moram ali próximo do shopping de Hortolândia. Então eles fizeram duas coisas, uniu para eles o útil ao agradável. Ganhou espaço de terra ali, que ali, porque é uma região que acabou se supervalorizando, né, na especulação imobiliária. Sim. E fez com que ficasse um pouquinho mais bonito de forma rápida. E construiu a beira do rio porque a área ociosa era verde e ninguém vai construir um empreendimento à beira do rio. De forma política é complicado resolver, por exemplo, a questão de desapropriação, porque os próprios políticos que permitiram que aquelas pessoas estivessem ali não querem arrumar problema com elas. Porque esses políticos colocaram, agora vai tirar. Né? Eles têm uma área lá de enorme. Como você autoriza? Como que autoriza, né? Como que você autoriza? Primeiro é na autorização, né? O cara tá lá há 50 anos naquela casa. É o que está acontecendo lá em cima no Boa Esperança, que esse projeto sobe lá para o Boa Esperança. Sobe para o Nova Hortolândia, ali tem indenização das áreas ocupadas. Tem um projeto muito grande que a prefeitura está indenizando um montão de gente aí. Mas está desapropriando? Está desapropriando, para poder limpar a mata ciliar. Projeto difícil, um projeto social de habitação difícil de ser feito. Porque tem resistência do povo. Você tira lá, o cara tem uma área de 300 metros quadrados. O que tem 300? Tem 200 metros quadrados numa área de 300. Você vai trocar 300 metros quadrados, vai botar ele num apartamento com 80 metros, ele vai resistir. Vou dar um apartamento para ele, vai resistir. Ele não paga nada. Não comprou, não paga nada. Ele vai chegar lá e vai ter que pagar uma prestação em 90 metros quadrados, só cimento. Mas o que acontece também é um pouco de falta de conversa do poder público. Porque numa situação dessa, você tem algumas casas mais próximas ali, eu tenho amigos, inclusive, morei minha vida inteira na Rua da Feira, ali na Vila Real, né? A Amélia Passo Breda, e cruzava o rio. Tenho amigos ali que moram naquela região. A prefeitura tem que ter bom senso, e junto com o poder judiciário, de indenizar efetivamente essas pessoas. Olha, você vai buscar uma casa no padrão da sua casa, na região próxima, porque você também arrancar a pessoa de uma região e colocar num prédio Minha Casa Minha Vida não resolve, né? Que é o que foi feito com as áreas verdes em Hortolândia. Exatamente. Eles não vão querer sair dali. Não vai querer sair, porque você tem uma relação identitária com o local. Né? Porque daí você cria uma série de problemas nesses outros predinhos, né? Que é um problema aí que até se consolidar culturalmente, esses predinhos são hoje um problema de violência na cidade. Todo mundo sabe que era verde. Todo mundo sabe. Que o Boa Esperança, que tudo era verde. Mas o que houve? Teve uma ocupação. O contrassenso disso é que o próprio político, que tinha noção que era verde, mandou ocupar. E o próprio político que veio agora foi lá e está tirando as pessoas. E para uns dá documento e para outros tira. Que é o próprio que incentivou. E aí? Como é que faz? O povo está precisando de moradia. Mas a cabeça do político lá atrás também para que serve a área verde? O técnico não explicou para o político.
Ele não teve educação ambiental. Educação ambiental é coisa de 20 anos para cá, das crianças, claro, mas os marmanjos de hoje, que eram os políticos de ontem, mandavam invadir a área verde porque ele queria o voto. E hoje ele tem que gastar milhões para tirar essas pessoas do mesmo lugar que ele mandou invadir. Mas ganha voto de um e perde de outro. É o preço. Vem passando, pai. Tira uma foto rápida e vamos tomar o vídeo. Mas ele tá passando. Pai, vamos. Você tem um controle da erosão, você tem que ter. E controlar a erosão, como que você vai controlar a erosão? Com cimento. Então, mas com a mata ciliar... Pois é, é outra forma que você tem também. Ela só cria erosão porque você diminuiu o espaço dela. Entendeu? Ela vai criar erosão. Porque naturalmente ela vai criar um canal e vai criar erosão. Se você tem espaço para ela e você vem drenando lá de cima, você tem pouco volume. Mas e agora com asfalto de qualquer lugar? Você faz ali 15 metros, mas você tem uma rua que tem ali que não tinha, e aí você tem uma rua, tem aquela área lá de cima. Eu digo que a questão ambiental ela nunca é finita, ela é algo infinito. Daqui a pouco pode mudar tudo. Dar a louca no próximo prefeito e mandar arrancar tudo. Não gostei, arranca e vamos arborizar. Como que a população perceberia isso? Que reação eles teriam? Então, qual a reação que a população teria, né? Você vê o prefeito arrancando uma obra. Ou seja, a obra de 40, acho que já está passando dos 40 milhões. Que argumentos que ele vai ter? Falar, olha, vamos arborizar agora e vamos voltar à mata nativa aqui, né? Qual que é essa relação que o povo tem de entender que a importância da preservação ambiental ali recomponharia o sistema antes? O que fizeram lá, em parte, dá para ser revisto. Se houver mesmo a inclinação de fazer o negócio direito, ainda dá para reverter. O que seria essa canalização? O que seria reverter a canalização para você? Remoção do cano. Completo do cano. Fazer o que estão fazendo na Flórida. Coisa de louco, explodindo tudo e refazendo o projeto. Mesmo tendo Mas para isso tinha que ter uma... Para isso vai ter que deixar alagar mais vezes. Você tem que esperar surgir o problema. Porque se um cara doido aparecer lá e falar assim, não, vamos arrancar tudo isso, Tribunal de Contas, população, todo mundo vai ver nessa perspectiva. Não, e o que já foi gasto aqui? Né? Não vamos perder o que já foi gasto. Mas o problema é que o que foi gasto não foi gasto corretamente. Um grande elefante branco, uma coisa para não dar certo. Então, assim, hoje, só reiterando, hoje o governo adota uma ideia de que é importante fazer esses diques de contenção para evitar enchente, mas que é possível evitar também as canalizações que por hora, os ambientalistas entendem também que é uma forma inadequada de correção de canal. Eu, particularmente, eu sou contra a canalização. A cidade de Hortolândia é uma cidade cortada por alguns rios, alguns córregos, e o nosso desejo é que todos esses rios, esses córregos, sejam canalizados. Nossa administração tem a preocupação com a preservação ambiental. Nós temos uma meta de plantarmos 10 mil mudas de árvores por ano. Esse trabalho de recuperação das nascentes, a canalização dos rios, toda a reestruturação das áreas, das matas ciliares, nós estamos procurando fazer.
Está no ar o Jornal da TV Hortolândia, com Valdir Júnior. Olá, esse é o jornalismo da TV Hortolândia com as últimas notícias da nossa região. E choveu muito durante toda essa semana, durante o final de semana vai continuar chovendo e houve vários pontos de alagamento aqui no município. Nas imagens exclusivas da TV Hortolândia você vê a Avenida Santana, próximo ao Chico Mendes, parcialmente alagada. E a cidade de Hortolândia sofreu uma noite de transtornos. Mais de 55 famílias foram afetadas pelas fortes chuvas. Moradores passaram a madrugada inteira limpando suas casas e retirando todos os móveis afetados pela enchente. Lá tem dois também. Sim, mas a chuva foi tão forte assim que transbordou o rio. Foi muito forte. Falou no jornal que aconteceu isso. E o povo tá tudo preso dentro desses carros, né? Vamos morar nessa casa aí. Ai, nossa! Na casa da Célia, a marca na parede mostra onde a água chegou. Ela perdeu tudo. Os móveis e eletrodomésticos que a gente mostra agora foram todos doados. Meu irmão salvou minha mãe, tirou minha mãe de dentro de casa e conseguiu salvar mais nada. Mais nada. A água passou pela janela e foi destruindo tudo. Tudo que tinha pela frente. Inicia na quarta-feira, dia 6 agora, a obra anti-enchente, que vai colaborar para evitar ocorrências relacionadas à chuva da região central, inclusive lá no Jardim das Paineiras, que é onde a gente mostrou esses moradores. Essas obras, a população acredita de verdade, querem acreditar que vai resolver essa situação, porque não dá para ficar, né, Van, investindo aí em móveis, em uma série de coisas para sua casa e perder tudo na primeira chuva que aparecer. Olha, agora são 3 horas da tarde aproximadamente, estamos agora nos últimos detalhes para a entrega desse trecho que ficou fechado durante 4 dias para fazer um serviço de drenagem aqui atrás. Eu estou bem no posto de gasolina, aqui do lado do posto de gasolina, na minha frente está a linha férrea e aqui era onde o antigo Bradesco. E essa via ficou fechada. Por aqui passam aproximadamente 20 mil carros por dia. Nós tivemos que fechar para fazer um serviço de drenagem e o nosso compromisso era terminar até sábado. Conseguimos adiantar o serviço, estamos terminando hoje já na quarta-feira, graças ao trabalho esforçado de toda a equipe que trabalhou aqui com muita determinação, estamos entregando esse trecho. Ali é uma falácia de novo, né? Ali é um caos social, na verdade. Ali é aquela história, é um tiro do dedo no pé, porque... Bem, o projeto inicial era a criação de uma lagoa ali, né? Toda aquela parte de baixo, abaixo da linha, né? Daria para você fazer um grande parque ambiental ali, uma lagoa, você cavar mesmo e segurar a água ali. Tipo fazer o tratamento de esgoto. Tipo o Taquaral? Tipo o Taquaral, né? Aquela região ali daria um grande lago, né? Com peixes. Eu sou aquarista, então em casa eu pretendo fazer um laguinho. Desde a casa que eu tô morando agora. E eu acho que ali comportaria fazer um projeto desse tipo. Né? Com o tamanho do investimento que foi feito, até daria para fazer. Né? De forma a segurar a água ali, no sentido de umedecer, né? Umedecer a região daquela área, porque é muito quente. Né? E um efeito estético também interessante. Se dependesse de mim só de ambientalista, mas não depende só de ambientalista. Você tem que ter um peso ambientalista. Mas o ambientalista, ele é uma... Como é que eu posso dizer? Ele é um corpo estranho no projeto imobiliário. Entendeu? Ele é. Então a pressão imobiliária, a pressão urbana imobiliária é muito maior do que a pressão ambientalista. Porque ela tem um discurso do emprego, ela tem um discurso da renda, ela tem um discurso do desenvolvimento. Então tem um discurso muito pesado. Então a questão ambiental, ela fica em outra. Você pode ver, você depois não vai experimentar, depois no fim você é culpado, você que está travando o desenvolvimento. Então eu tenho que tirar você daí. Eu tenho que botar uma pessoa que seja um banana, ou que seja uma pessoa que não tem ideia própria, ideologia fora para poder tocar a obra, senão eu preciso inaugurar a obra.
A eleição está aí, eu preciso dar resultado. E aí? O que você faz? É isso. Por isso que o shopping ficou 3 anos parado por conta da nascente, porque eles tinham que fazer um dreno, eles esperavam fazer um dreno. Careceu o projeto deles, ficaram quase 3 anos retrasados na obra. Só depois do projeto todo de dreno executado foi que o DPRN, a CETERG, liberou a obra deles. Porque eles vieram e começaram no peito, sem estudo, sem nada. Foi quando aí deu confusão comigo lá também, eu embarquei e tal, e não foi eu, mas foi eu, e aquela história toda, levei o prefeito lá e tudo mais, que é uma região de manancial, né? Bateram estaca, bateram. Mas que depois tiveram que fazer o dreno. Gastaram dinheiro, gastaram projeto, tiveram que fazer obra para drenar a nascente. Então, assim, não dá para dizer, a gente não é dono de verdade, nem pretendemos isso, até, né? Seria um absurdo, a gente estava lá, não existe uma verdade única, não existe uma verdade acabada. Mas o que a gente vê aí é que a realidade hoje mostra descaradamente que o que está por trás de toda essa canalização é a especulação imobiliária, só isso. Primeiro é tentar desalocar as pessoas daquele local, né? Mesmo que estão lá, você tem que conversar, aí é uma questão de conversar, explicar, para poder aos poucos fazer um processo de desassoreamento e replantio da vegetação para poder recuperar a área. Mas acho que antes de tudo isso existe todo um estudo hidrológico, né? Hidrológico e de engenharia. Quanto de recarga de água recebe a área? Que eu tenho que entender, tá? Tudo chove, tudo migra para onde? Tudo migra para lá? Tá. Eu tenho demanda de vazão dessa água na hora que ela chega ali? O grande problema da Hortolândia das enchentes é que quando a água chegava ali, ela não tinha vazão. Ela não tinha para onde ir. Então ela acabava se concentrando e causava todos esses problemas. Então acho que caberia lá atrás, nesse momento, pensar antes um estudo. Quanto de água eu recebo? Quanto de água eu consigo fazer ela escoar rapidamente? Se eu recuperar aqui essa área 30 metros lateral, quem eu vou interferir? Eu vou conseguir sanar realmente esse problema da enchente? Para que não haja assoreamento do leito, o que eu vou ter que fazer? Medidas existem, tem que investir para isso também. Tá? E trazer a comunidade para entender, a comunidade para trabalhar. A comunidade ela é parte essencial disso. A comunidade tem que participar. Não é só o prefeito, não é só o secretário de meio ambiente que vai resolver tudo. Eles são fomentadores de possibilitar a comunidade participar, chamar a comunidade para essa discussão. Assim você consegue construir um município melhor. Senão a Hortolândia daqui a 10 anos vai ser o caos do calor, o caos sem água, o caos do lixo. E cada cidadão tem que fazer sua parte. São momentos, a gente tem que olhar o que tem hoje. O que a gente pode fazer para melhorar. Acho que o hortolândia tem muito para contribuir. Ele só tem que ser chamado para contribuição. Então acho que a gente tem feito muito isso, assim, como eu posso dizer, caindo no canto da sereia. Porque eu vejo, às vezes eu vejo propaganda, eu gosto muito de ver propaganda porque é onde você consegue fazer uma leitura do discurso dessas pessoas. Esses dias eu vi uma propaganda do PDT, do Major Olímpio, o cara falando dos movimentos, o cara é Major Olímpio, não sei nem de falar quem é, né? Eu acho que quem conhece um pouquinho de história sabe, que é um cara reacionário de extrema direita, né? Que tem um passado aí condenável ao extremo, elogiando os movimentos sociais, as manifestações, que é um cara que a gente sabe que está do lado da polícia, que repreende, que mata, né? Que jogaria gás lacrimogêneo, que repreendia. Está lá na televisão, no horário eleitoral, falando, vangloriando um movimento, elogiando as pessoas que foram para o movimento. Então esse discurso, esse contradiscurso, ele tem que tomar muito cuidado. Saber quem fala, de onde fala. Porque às vezes eu não sei, eu tenho muito essa questão. Quando eu vou na sala de aula, por exemplo, agora eu estou fora da sala de aula, mas na sala de aula eu sempre falo para os alunos quem eu sou. Porque ele tem que saber quem eu sou, eu tenho que ser transparente com ele. Tem que dizer, olha, a minha referência política é essa, eu tenho essa concepção, a minha referência teórica são essas. Porque aí ele está sabendo com quem ele está falando. E o político deveria fazer, no mínimo, saber, né? Se colocar dessa forma. Como não coloca, o que as pessoas teriam que fazer? Participar mais. Não tem outro caminho. Se ele não participar no dia a dia do mandato, de quem está eleito, dos agentes sociais da cidade, ele não consegue, na época da eleição, fazer uma boa escolha.
E assim serve para toda a vida também. Eu vejo, por exemplo, assim, a gente fala, uma coisa que eu sempre uso e acho que a gente tem que usar, quanto mais a gente analisa, a gente tem mais maturidade, a gente tem condições de fazer escolhas melhores. Eu vejo, por exemplo, pega às vezes um adolescente, né, nas suas primeiras escolhas, um adolescente ou uma adolescente, nas suas primeiras escolhas de namoro, normalmente ele acaba não fazendo a grande escolha e depois ele olha e fala, nossa, mas olha o que eu fiz, né? Ou ela fala, né? Por quê? Porque ela não tinha, talvez, uma experiência, uma maturidade, não tinha elementos para fazer uma escolha melhor. Ela fez a escolha que era possível. E eu acho que quanto mais a gente participar do dia a dia, e participar que eu falo, não precisa eu ficar todo dia lá na Câmara. Eu posso ver os projetos que aquele vereador apresentou, qual foi a defesa, qual foi o discurso dele, posso analisar a fala dele para ver se é coerente com a sua ação no dia a dia. Porque o dia que a gente conseguir fazer, e aí as pessoas têm que ver isso, o dia que a minha fala for a minha prática, nesse dia a coerência está estabelecida. Eu tenho que ser aquilo que eu falo, e tenho que falar aquilo que eu sou. Porque quando uma das duas coisas não bate, fala, peraí, não dá para acreditar. Isso não é uma visão de uma sociedade ideal, uma utopia? Não, talvez. Eu acho que não tem como a gente não ser utópico, né? Mas a gente viver sem um sonho, a gente não vive, na verdade. O sonho é a fuga. Para mim, o sonho é uma fuga, assim como a arte também é uma fuga da realidade. A gente precisa ter algum sonho. Daí eu, por exemplo, ainda mais eu sou da filosofia, por exemplo, eu vejo muito isso, Atlântida, né? As cidades utópicas aí, a cidade do sol, do cabelo, né? Do Campana lá e tudo mais. O que acontece com isso tudo? Se pensava em cidades ideais, qual que é o modelo ideal de cidade? O próprio Sócrates, na hora da República, discorre sobre isso. Qual seria o modelo de cidade, qual seria o modelo de educação? Eu acho que a gente tem que usar todo esse aprendizado, toda essa base, mas acho que isso é uma coisa sempre aberta. Acho que essa questão de construção social e construção política nunca é uma coisa acabada, né? Até porque o ser humano é um ser em construção. É um ser que eu espero e acredito que se torne melhor com o passar dos anos e do tempo.